Nós damos as boas-vindas a todos vocês. Nós estamos no Ministério Internacional Arrependimento e Santidade, Ministério do Profeta Elias. Nós temos o grande privilégio de Deus de podermos estar debaixo de toda a orientação e coordenação desses profetas do Senhor que hoje estão andando na terra. Nós estamos em profunda submissão a tudo o que ouvimos. Nós estamos com o coração em arrependimento constante a toda a palavra que vem da parte de Deus para nós. E com grande temor, nessa noite, mais uma vez, nós queríamos e precisamos falar essa palavra e que o Senhor traga luz para nós, luz no nosso interior, luz no nosso viver, e que nós possamos ser um pouco mais salvos nessa noite. O tema é o reino de Deus. Eu não vou ficar apenas no reino de Deus, eu quero também abrir o tema acerca do reino dos céus. E eu acredito que eu gaste um pouco mais de tempo no reino dos céus, exatamente para mostrar ali a obra que o Senhor está usando os seus dois profetas para realizar em nós, em nossas cidades, em nossos estados e em nossas nações, e por que não dizer em toda a terra. Então hoje eu espero poder transmitir para os irmãos o que é o reino de Deus, como fazer para entrar no reino de Deus e o que é o reino dos céus. Como fazer para participar da manifestação do reino dos céus. Que o Senhor nos ajude. Já oramos, nosso espírito está exercitado, também nós adoramos o Senhor. Vamos então começar com o livro de Lucas. Abram comigo. Lucas, o capítulo 14, a partir do versículo 15. Nós tivemos mais ou menos 3 meses estudando esse Lucas 14, a partir do versículo 15 até o versículo 35, com os dois profetas do Senhor. Então, nós ganhamos uma boa visão aqui, quando estudamos, quando fomos levados pelos profetas, fomos ajudados a ver uma grande visão que o Senhor trouxe para nós. Então, começamos aqui. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. O Senhor, ele está tendo uma comunhão dentro de um certo lugar. Eu vou usar hoje a versão New King James atualizada. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinado ao redor da mesa disse: Feliz será aquele que partilhar ou que comer pão no banquete do reino de Deus. Ou que comer pão no reino de Deus. A palavra-chave aqui é reino de Deus. Alguém, nós sabemos que estava ouvindo os ensinamentos do Senhor e estava tão feliz naquele ambiente. E ele dizia, olha, é muito bom, é maravilhoso nós estarmos comendo esse pão no reino de Deus. Então, o foco ali, o ambiente, era o reino de Deus. E no reino de Deus havia pão, havia comida. Por isso, aquela pessoa, aquele certo irmão, estava muito feliz por comer pão no reino de Deus. A pergunta é, você está feliz comendo pão no reino de Deus? Por um lado, sim, nós estamos contentes, mas nós não podemos estar satisfeitos. Porque nós vamos ver que o reino de Deus é a entrada, é somente o ponto de partida, o ponto inicial da nossa jornada rumo ao arrebatamento. É apenas o começo da nossa vida. Então, aqui o Senhor, na sequência, ele vai falar uma parábola muito conhecida. Ele vai enviar algumas pessoas para convidar alguém. Eu vou ler com vocês esses versículos seguintes, eu não vou comentá-los agora,
O versículo 16 fala assim: Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Então, guarde, eu preciso falar o que é comer pão, segundo o que é o grande banquete. O 17, próximo à hora do anúncio da ceia, enviou seus servos para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Então, aqui fala de um banquete, algo grande. Fala da mesa das bodas do Cordeiro. Contudo, um por um, começando a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras-me desculpar-me. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Então nós temos aqui as pessoas, elas estão sendo convidadas para participar de um banquete maravilhoso. E elas não estão aceitando. Aqui nós vemos que a principal escusa está relacionada com as coisas dessa terra. Tudo relacionado a essa terra. As juntas de boi, o casamento, o campo, são coisas que prendem o coração do homem. São os espinhos que fazem com que a semente do reino ela não possa frutificar. A terra é boa, a semente é boa, mas os espinhos, eles vão sufocar. E os espinhos, em Mateus 13, está relacionado à fascinação, aos cuidados desse mundo, aos cuidados com as riquezas desse mundo, ao bem-estar desse mundo. Então, isso é uma grande advertência para nós. Mas, vejam, o convite aqui é para participar de uma festa. E essa festa é tremenda, é uma festa grande. Vamos ver, então, um pouco mais. Abram comigo em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, fala assim: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábola, o versículo 1, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete de núpcias para o seu filho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um rei, Deus, ele preparou um banquete de núpcias para Jesus. Esse é o momento exato que a noiva prudente, que conseguiu, por meio da sua vida de submissão no reino, ganhar azeite. E ela então foi conduzida por meio da natureza divina que ela ganhou nessa terra enquanto vivia em profundo arrependimento. Ela agora entrou no corpo glorificado e ela está na segurança dos céus. Ela agora está participando, ela pode participar de um banquete. Muito interessante, eu vou repetir. Em Mateus e Lucas, nós vimos alguém feliz por estar no reino de Deus. Mas o Senhor está mostrando que existe um banquete no reino dos céus. Há 2 compartimentos. Você viu a palavra reino de Deus. Leia novamente o capítulo 22, versículo 2, reino dos céus. Existe uma grande diferença. O que é reino de Deus e o que é reino dos céus. Esse é o tema da noite. Eu volto a dizer, existe uma grande diferença. Hoje, nós estamos comendo pão, estamos ouvindo a palavra do reino de Deus. Mas aqueles que conseguirem entrar no arrebatamento, aí fala do reino dos céus. É um compartimento que nós podemos já começar a vivê-lo hoje. Como eu posso fazer
para entrar no reino de Deus? E como eu faço para entrar no reino dos céus? Essa é muito boa pergunta. É muito boa pergunta. Vamos então ver como nós fazemos para entrar no reino de Deus. Abram, por favor, as suas Bíblias no Evangelho de João, por favor, o capítulo de número 3. A partir do versículo 1, nós temos um homem chamado Nicodemos. E essa comunhão que ele teve com Jesus é muito conhecida por todos nós. Mas vamos ver de um ponto de vista relacionado ao reino. João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Agora o versículo 3. Jesus lhe respondeu, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja a palavra, reino de Deus. Agora o versículo 5. Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós estamos agora entendendo como nós fazemos para entrar no reino de Deus. Como? Por meio do novo nascimento. Quando eu recebo o Senhor genuinamente, quando eu me entrego para o Senhor genuinamente, e aqui diz, quando eu me batizo, eu agora estou dentro do reino de Deus. Agora eu fui transferido para o reino de Deus. Para Deus ter o seu reino na terra, ele precisa de uma vida. A vida animal produziu os reis dos animais. Animais domésticos, animais selvagens. A vida vegetal produziu as milhares de reinos vegetais. Para Deus ter um reino, ele precisa de uma vida. Mas, para se entrar em um reino, você precisa nascer naquele reino. Então, nós nascemos como descendentes de Adão, nós nascemos condenados à morte. Nós nascemos já condenados à morte. Nascer, crescer, morrer, ir para o inferno, depois o trono branco e depois o lago de fogo. Como fazer? Nascemos de um reino caído e condenado e agora podemos entrar no reino de Deus. Um dia, alguém falou o evangelho da verdade para nós, o evangelho da nossa salvação. E nós cremos, o Senhor entrou para dentro do nosso espírito. Quer dizer que uma nova vida entrou. Agora, essa nova vida vai possibilitar Deus ter o seu reino na terra. Ele está criando uma nova espécie na terra. Já não é a espécie vegetal, não é a espécie animal e tampouco é a espécie adâmica. Agora é uma nova criação. E essa nova criação, ela vem à existência por meio da vida eterna de Deus. Essa vida estava com Deus. Essa vida é o próprio Deus. Quando Jesus veio à terra, ele se encarnou. Essa vida estava nele e essa vida era a luz dos homens. Aleluias! Quando esse grão de trigo foi à terra e morreu, ele pôde produzir muitos frutos. Essa vida, ela foi colocada em muitos frutos. Deus, agora, por meio da fé, ele imparte a sua vida divina para dentro de nós. E então, agora, quando nós nos batizamos, quando eu estou entrando nas águas, e eu estou ali naquelas águas, eu sou um fugitivo, eu já fui condenado à morte. Eu nasci em Adão já condenado. Você entende? Então, quando a igreja, ela está me levando para as águas, é aquele homem que foi condenado que deve morrer.
Ele já está condenado. Quando a igreja me coloca na água, eu estou morrendo. Aquela condenação, de fato, agora se tornou realidade. Eu morro para Adão. Eu morro para o reino de Adão. Eu morro para a condenação. E quando eu levanto daquelas águas, agora eu já estou dentro do reino de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. A condenação terminou e agora eu já não posso morrer mais. Um cristão já não vai morrer. O seu corpo, ele vai ficar, mas nós sabemos que ele vai ser glorificado. A parte eterna dentro dele. Ele agora tem a eternidade, mas ele tem uma eternidade regenerada. E essa eternidade, que é o Espírito, ela tem vida eterna. Ela recebeu a vida de Deus. Aleluias! Mas, nessa primeira etapa, que nós estamos vendo como entrar no reino de Deus, todos os cristãos que receberam o Senhor genuinamente, todos, eles estão no reino de Deus. Todos. Todos os que se batizaram genuinamente, mesmo os que não se reúnem conosco, mesmo os que não estão debaixo da nuvem, todos estão no reino de Deus. Mas, como fazer para participar da festa das bodas do Cordeiro? Nós estamos vendo que a festa das bodas do Cordeiro vai acontecer no reino dos céus. Para entrar no reino de Deus é pela fé. Mas para entrar no reino dos céus é pela justiça. E a justiça está relacionado em fazer a vontade de Deus. Aí um padrão, na última segunda-feira, a mensagem foi a justiça de Deus. Então, para mim entrar no reino de Deus, é só por eu crer na obra que Jesus fez. Eu acreditei, eu criei, eu recebi. Mas o reino dos céus muda. Vocês se lembram de Lucas 14? Aquele grupo estava feliz por estar no reino de Deus. Eles eram cristãos, estavam felizes. Mas eram cristãos terrenais. Eles estavam felizes com as juntas de boi, com somente os casamentos, com os campos, com as coisas dessa terra. E o Senhor disse, eu enviei um convite. Todos aqueles que recebem o Senhor, recebem um convite para participar da festa das bodas. Você quer, alguns vão dizer, eu não quero. Agora nós vamos entrar no reino dos céus. Abram comigo Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Nesses versículos que vamos ver agora, vai ficar muito claro para nós. Primeiro, quem são os que entram no arrebatamento? Nós vimos em Mateus 22 que o Pai, ele preparou uma festa para o seu filho. Deus, ele preparou uma festa para o seu filho no reino dos céus. E ele convidou a muitos. Aonde vai ser a festa? Reino dos céus. Vamos então, Mateus 7, 21 fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Preste atenção. Reino dos céus. Você se lembra de Mateus? Você se lembra de João 3? Lá era entrar no reino de Deus. Você percebe que tem duas entradas aqui? João capítulo 3, o versículo 3 e o 5 é para entrar no reino de Deus. Agora, Mateus 7, 21 é para entrar no reino dos céus. Por favor, guarde isso. Eu vou repetir, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja, aqui nós temos uma condição. Para entrar no reino dos céus, aqui fala da vontade. Mudou completamente. Porque em Lucas 14, nós vimos muitos dando desculpas. Isso quer dizer que eles não estavam na vontade de Deus. E nós vamos ver no versículo 22 uma série de obras. Obras que estão sendo feitas no nome do Senhor. Que estão sendo feitas, de certa maneira, no reino de Deus. No 22, muitos dirão a mim naquele dia. Qual é esse dia? Quando o arrebatamento acontecer, no momento que a noiva prudente subir, então começa a etapa do ranger de dentes, o desespero, o pânico, a dor daqueles que falharam em entrar, daqueles que não levaram a sério a vontade de Deus. Isso é o ranger de dentes. E então eles vão, naquele momento, vão falar, vão gritar. No 22, muitos dirão: Senhor, Senhor. Quem é que fala Senhor, Senhor? São cristãos. Só cristão pode falar Senhor, Senhor. Então, não temos nós profetizado em teu nome? Ou seja, por que o Senhor nos deixou? Por que nós não fomos arrebatados? Não temos nós. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais o mal. Desde quando expulsar demônio, pregar o evangelho e fazer curas é uma obra do mal? Desde quando usar o nome do Senhor é uma obra do mal? É quando tudo isso é feito fora da vontade do Senhor. Hoje, a você que está nos assistindo aqui na sala do Zoom, muito obrigado. Você que está nas nossas redes sociais, muito obrigado. Mas eu quero falar para você com grande temor. Por favor, considere as minhas palavras enquanto há tempo. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. A primeira etapa da nossa salvação, nós precisamos de um Moisés para nos tirar do Egito. Mas a segunda etapa da nossa salvação, nós precisamos de um Josué para nos colocar dentro da boa terra. Deus, ele preparou exatamente nesse tempo, exatamente agora, o Senhor, ele falou na sua palavra que enviaria o profeta Elias. E que esse profeta viria no nome de Deus, ele viria no poder de Deus, com a unção de Deus. Nesse profeta estaria o azeite para produzir a verdadeira noiva, o Espírito. E esse profeta, ele é aquele que supre a noiva sábia com vida. Porque fala que ele também estão relacionado com as duas oliveiras. Por um lado, as oliveiras produzem o azeite dourado, mas por outros, elas produzem vida. A vida que a igreja precisa para crescer, para amadurecer e para se preparar para o arrebatamento.
Você tem o Espírito e você tem a vida dele. No seu falar, a Bíblia, ela declarou que ele viria para conduzir um povo para dentro do reino dos céus, para participar da festa das bodas do Cordeiro. Estar no reino de Deus, todos os cristãos da terra estão. Agora, somente quem faz a vontade do Pai, que é se submeter a esse ministério do profeta Elias, pode participar do reino dos céus. Pode entrar para participar da festa das bodas do Cordeiro. Quando a vontade do Pai, aqui em Mateus 7, 22, ela não foi feita, esse grupo de irmãos que pregaram o Evangelho no nome do Senhor, esse grupo de irmãos que expulsaram demônios no nome do Senhor, que fizeram sinais no nome do Senhor, eles entraram em uma categoria de rebelião. Porque muitos vão dizer, Senhor, eu nunca adulterei, porque o Senhor não me levou no arrebatamento. Outros vão dizer, Senhor, eu era tão justo. O Senhor vai olhar e dizer, vocês não obedeceram os meus enviados. Vocês não se submeteram a eles. Vocês não ganharam azeite porque entraram em profunda rebelião. É esse o momento de 2 Pedro, o capítulo 1 a seguir. É o momento da grande rebelião. O homem, ele agora segue os conselhos de Balaão. Segundo, o homem segue os pecados de Sodoma e Gomorra. E terceiro, o homem segue o grupo de Corá. Ele tem dentro de si, além de uma natureza pecaminosa que se manifestou, ele tem dentro de si uma natureza rebelde contra a justiça de Deus, contra o trono de Deus. Senhor, eu não vou me submeter a esses profetas. Eu estou vendo que eles fazem muitos milagres. Senhor, cada semana são muitos milagres, aleijados andando, surdos, cegos. Eu estou vendo, mas eu não quero me submeter. Eu não vou me submeter a eles. Senhor, eu já tenho meu próprio ministério. Senhor, eu tenho meu padrão de santidade. Eu tenho meu padrão de justiça. Eu estou fazendo as coisas certas. Eu estou orando. Eu estou jejuando. Mas todas essas obras, quando elas são feitas fora da vontade de Deus, elas são obras iníquas. Estão sendo produzidas debaixo de uma rebelião. No nome de Deus, mas sem Deus. O profeta Elias, ele é eu vou usar um exemplo aqui muito simples. Você está tomando, ou você vai tomar uma sopa. Você está com fome e você quer tomar uma sopa. De repente, quando você pega a colher, caiu uma mosca na sopa. O que você faria se a mosca cair na sua sopa? É muito difícil. Eu não quero. Não vou tomar. O profeta Elias é exatamente algo que vem na sua sopa. Ou seja, eu estou bem à vontade. Eu faço o que eu quero. Então, ele veio exatamente para causar algum problema no nosso viver tradicional caído, carnal. Porque quando ele se manifesta, quando o verdadeiro evangelho se manifesta, aí é que se descobre quem vai entrar no reino de Deus e quem vai participar do reino dos céus. A recompensa não está no reino de Deus. Os pregadores da prosperidade, aqueles que levam os filhos de Deus à mentira, eles estão oferecendo bênçãos terrenas no reino de Deus.
Todas as bênçãos estão aqui na terra. E de uma maneira ou outra, eles estão envolvidos com práticas ruins, carnais. Mas quando se fala do profeta Elias, ele restaura as promessas para o reino dos céus. Ele restaura para aqueles que obedecem à promessa do arrebatamento. Ele consegue nos preparar para o arrebatamento. Preparar uma igreja sábia para o arrebatamento. Enquanto os outros estão aí seguindo tantos ensinamentos, o profeta Elias está preparando a noiva em arrependimento, em jejuns, em santidade e em justiça. O sangue do Senhor está fluindo com poder. O poder que sai desse sangue nos dá a capacidade de sustentarmos uma vida santa, uma vida justa na presença de Deus. A recompensa está no reino dos céus. A recompensa não está aqui na terra. Não está. O Senhor nos chamou exatamente para viver na realidade do reino dos céus. Eu gostaria de ler mais com os irmãos. Por favor, abram comigo Apocalipse capítulo 1. Nós já lemos, os profetas já leram para nós esses versículos. Apocalipse capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 9. Fala assim: eu, João. Você pode colocar até o seu nome aqui. Você pode pôr o seu nome nesse versículo. Eu, Lucélio, irmão e vosso companheiro de sofrimento. 1. No reino. 2. Na perseverança. 3. E na fé em Jesus. 4. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, primeiro item, o reino estava aonde o apóstolo João estava. Isso quer dizer que quando nós aceitamos o Senhor, nós entramos para dentro do reino de Deus. Mas quando nós passamos a fazer a vontade do Senhor, nós temos a realidade do reino dos céus na terra. Eu posso desfrutar do reino dos céus hoje. Vamos dizer, no Brasil tem aproximadamente 70 milhões de cristãos. Todos os 70 milhões estão dentro do reino de Deus. Mas, dos 70 milhões hoje, quantos estão fazendo a vontade do Pai que está nos céus? Essa minoria, eles estão desfrutando da realidade do reino dos céus na terra. A nuvem de Deus que chegou para nós em 2019, quando os profetas do Senhor, no final daquele ano, chamaram a nuvem de Deus. E a nuvem desceu, o Pai desceu, a glória desceu. A nuvem que conduziu o povo de Israel para a boa terra de Canaã. Essa mesma nuvem, ela está conduzindo um povo que está debaixo da vontade de Deus, na realidade do reino dos céus, para o arrebatamento. Ela está conduzindo um pequeno remanescente, não é muito. Então não se enganem, não é a quantidade de cristãos em uma cidade, um estado ou uma nação que comove a Deus, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai na terra, que estão debaixo de forte submissão à agenda de Deus na terra. E esses tais são deles o reino dos céus. Estes vão participar das bodas do Cordeiro. E aqui, aonde o apóstolo João estava, ilha de Pátimos,
Para João, a ilha de Patmos foi um lugar de extremo sofrimento, de extremo padecimento. Ele precisou, na sua velhice, passar por talvez 15, 20 anos nessa ilha. E ele, naquele momento, ele precisou ter experiências subjetivas com o Senhor, experiências profundas com o Senhor. E agora, na sua velhice, ele vem e fala: eu, João, irmão vosso e companheiro de sofrimento no reino. Mostra que o reino estava aonde João estava. E mesmo ele, naquela ilha, ele seguia fazendo a vontade do Senhor. E os sofrimentos vieram porque ele se tornou um prisioneiro do Senhor. Ele foi capturado pelo Senhor. Ele foi restringido pelo Senhor. Por causa da vontade do Senhor, João foi levado para a ilha de Patmos. Ele jamais iria para aquele lugar por causa da sua própria vontade. Mas o Senhor permitiu ele entrar naquele lugar e o Senhor o restringiu. O Senhor trabalhou nele. O Senhor tirou todas as coisas exteriores de João e fez João confiar na vida. Fez João se voltar para ele. Fez João confessar os seus pecados, fez João crescer e fez João ter experiências profundas com ele. E aqui ele fala do sofrimento. O que é hoje a sua ilha de Patmos? Porque todos aqueles que estão entrando para fazer a vontade do Senhor, eles vão estar na sua ilha de Patmos. Eles vão estar em um lugar onde, uma condição onde eles vão passar por sofrimentos, onde eles vão passar por dificuldades, onde eles vão ser provados, onde eles vão ser transformados, onde eles vão ser conformados. O que é a nossa ilha de Patmos na sua experiência pessoal? Se você disser a minha ilha de Patmos é o meu esposo ou a minha esposa, eu não sei. Eu não sei. Alguém que está buscando a recompensa no reino dos céus, eu não sei se seria isso. Mas quando Paulo ele disse que ele não julgava ter alcançado, mas uma coisa ele fazia, ele esquecia das coisas que para trás ficava e ele avançava para aquelas que diante dele estava. Ele prosseguia para um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele decidiu considerar as coisas que eram importantes para ele nessa terra como perda, como estrume, como, vamos colocar, coisas dos animais, fezes dos animais. Ele disse, o que para mim era lucro, o que eu considerava importante, os meus títulos de doutor, títulos, eu considerava importante os meus ensinos, o meu conhecimento. Essas coisas, agora que eu vi o reino dos céus, agora que eu posso me submeter, aquelas coisas já não são mais importantes para mim. Eu simplesmente decidi seguir a direção dos dois profetas. Eu decidi seguir o falar dos profetas. Eu decidi seguir tudo o que está sendo dado. Então, quando nós decidimos fazer a vontade do Pai, aí está a nossa ilha de Patmos. Porque há sofrimento, você vai ser escarnecido. Alguém vai falar mal de você. As pessoas vão te perseguir. Eles vão olhar a maneira com que você veste, como você se fala, os seus amigos. Eles não vão ver suas fotos na internet por aí. Eles vão falar de você. Você vai ser caluniado, difamado. Aquelas pessoas que comiam na sua mesa vão embora. E vão falar mal de você. Você precisou romper com situações.
Pareciam ser os seus melhores amigos, amigas, seus irmãos. De repente, por causa do seu viver, um viver crucificado, a sua ilha de Pátimos, você, por causa da recompensa que vai ter no reino dos céus, você decidiu viver nessa terra como se você já não estivesse mais nessa terra. Você entrou na agenda de Deus e você vai precisar agora se preparar. Há aí um preço que se paga para entrar no arrebatamento. Os dois profetas já falaram para nós muitas vezes. Se você não passa por perseguição, se está tudo bem para você, se no seu dia a dia está maravilhoso, você está como aquele companheiro de Lucas 14, estou feliz por comer pão no reino de Deus. Ninguém fala mal de mim, tá tudo bem, eu posto as minhas fotos, eu não perdi nenhum seguidor, ai que felicidade. O pessoal curte as minhas fotos. Você não vai ser digno do reino dos céus. No momento de maior perseguição, no momento de maior desprezo, é que o Senhor vai olhar para aqueles que estão vivendo uma vida crucificada, uma vida de ressurreição. E o Senhor vai dizer, eu não posso mais deixá-los nessa terra. Não são os gentios que perseguem aqueles que vão ser arrebatados, são exatamente os irmãos que perseguem. Se você tratar de fazer a vontade de Deus, se você decidir entrar na agenda de Deus, a estar debaixo da nuvem de Deus, se prepare. Os dois profetas do Senhor foram enviados para conduzir um grupo para o reino dos céus, para a herança, para a recompensa, para a eternidade. O foco do evangelho do arrependimento é nos colocar dentro da eternidade. Mas a mensagem que eles trouxeram para nós é uma mensagem muito dura, é uma mensagem pesada, que vai exigir sofrimento, que vai exigir de nós abandonar projetos da terra, abandonar, podemos dizer assim, sonhos terrenais, abandonar amizades, cortar com muitas coisas, cortar com os pecados, cortar com as cobiças, cortar com as vestimentas erradas, cortar com, podemos até dizer, as rebeliões. Viver uma vida santa foi a mensagem que eles trouxeram para nós. E eles estão dizendo, há um preço para você entrar no reino de Deus. No aspecto subjetivo, dentro, você vai precisar tomar uma cruz, mas no objetivo fora, você precisa compreender que você já não é mais a mesma pessoa. Você já não é mais o mesmo. Se você olhar para trás e você se ver o mesmo de 30 dias atrás, você não é um candidato para entrar no reino dos céus. Você precisa estar disposto a ser destruído. Deixe o Senhor, na sua ilha de Pátimos, destruir os seus projetos terrenos, destruir as ambições terrenas, destruir os pecados. Você precisa estar disposto a viver uma vida de restrição. Por causa do reino que está à nossa frente, é preciso fazer cortes. Você tem que estar disposto a permitir Deus cortar. Desde o momento que você fez a sua renovação do seu batismo. Se você é casado, você fez a renovação do seu casamento. Porque é necessário fazer. É necessário. Você tem que estar disposto agora, eu quero o reino. Eu quero a vontade do Senhor. Eu sou pela agenda do Senhor. Você entende? Então, quando o João disse, eu, João, companheiro vosso, no reino. Onde João estava, a realidade do reino estava. Nós já não temos mais liberdade
de fazer o que nós queríamos. Já não temos mais liberdade de falar o que nós queríamos. Nós já agora temos uma vida cheia de restrição. Porque restaurar a justiça de Deus em nossa humanidade, isso requer santidade. Requer um padrão elevado de santidade. Para que o Espírito Santo ele volte, requer santidade. O Espírito Santo não pode habitar em um templo sujo, um templo de demônios. O Espírito Santo, para ele voltar, ele requer santidade. E é ele que vai nos convencer, mas também é ele que vai nos santificar. Todo esse processo orgânico que está sendo trabalhado em nós pela vida, pelo Espírito Santo, vem um processo, é orgânico. Eu preciso se submeter. Tudo começa com a palavra obediência. A obediência abre os céus. A obediência abre os céus para nós. E eu gosto muito de 2 versículos, eu gostaria de compartilhar com vocês, por favor. Os profetas do Senhor sempre falam para a gente abrir em Gênesis capítulo 14. Eu gosto muito desse versículo. Nesse momento, quando eles se encontram com aquele sumo sacerdote. Gênesis 14, eu estou chegando aqui. A partir do versículo 18. Fala assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Versículo 19. E abençoou Abraão. Olha só, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Veja, no grego, não é aquele Deus que criou os céus e a terra. É o Deus possuidor. Nós sabemos que o Criador, ele é o dono, é o que possui, é dele. A terra e os céus têm um dono. Deus é o dono. Então, no grego, aqui, o mais profundo é o possuidor, o dono, o criador dos céus e da terra. Nós não temos dúvida disso. Então, quando Deus encontra uma família, um jovem, que faz a sua vontade na terra, veja, quando Deus encontra uma família, um jovem, que faz a sua vontade na terra, ele enche o peito assim, ó. Eu sou o dono dos céus e da terra. Uau, isso é profundo. Mas vamos dizer que na época de Abraão, quantas famílias faziam a vontade de Deus na terra? Quantas? Se nós formos considerar somente Abraão, se nós passarmos para o capítulo 18, nós temos Sodoma e Gomorra. Nós temos Ló. Ninguém fazia a vontade do Senhor, e os profetas nos falaram que era mais de 3 milhões de pessoas. Deus tinha apenas uma família que fazia a sua vontade na terra. E ele disse, ele é o Criador, ele é o possuidor, ele é o dono dos céus e da terra. Mas se você considerar, Sodoma e Gomorra não fazia vontade, mas Deus disse, eu sou o dono. Abra comigo, ainda em Neemias. Eu gosto muito de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Em Neemias 1:4, nós temos o quê? Os judeus estão, 2 tribos estão na Babilônia e 10 tribos estão na Síria. Então, no ano 640, os sírios buscaram 10 tribos e levou para a Síria. E no ano 540,
os babilônicos vieram e levaram as outras 2 tribos para a Babilônia, as que estavam relacionadas com o serviço e com também a realeza. Agora eles estão no exílio. As 10 tribos e as 2 tribos. Então, Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz assim: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei, e amargamente lamentei por alguns dias, e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Ele é o Deus da onde? Dos céus. Mas eu não entendi. Em Gênesis 14, quando ele tinha uma família que fazia a vontade dele na terra, ele era o Deus dos céus e o Deus da terra. Mas aqui, ele está dizendo: eu sou apenas o Deus do céu. Porque nesse momento, ele não tinha nenhuma família na terra que fazia a sua vontade. Você percebe isso? Por exemplo, na sua cidade, onde você mora, se a sua família faz a vontade do Pai, você está no reino dos céus. E Deus, ele enche o peito e fala: eu sou o possuidor dos céus e da terra. Porque ele tem uma família. Naquela época, no meio de Sodoma e Gomorra, ele tinha uma família. E ele disse: eu sou o dono. Deus estava feliz porque ele tinha uma família. Mas aqui todos os judeus foram levados para o cativeiro. Ele não tinha nenhuma família nesse momento. Por isso ele disse: eu não sou o dono da terra. Entende? Se ele não está governando a terra, quem está? Então, Deus, por meio dos 2 profetas do Senhor, os profetas da eternidade, ele está restaurando famílias na terra que fazem a tua vontade. E essas famílias vão dar base para ele arrebatar a igreja. Não se engane, aqueles que vão participar da festa das bodas do Cordeiro são poucos. Ao olhar para aquelas famílias na época de Abraão, ou ao olhar para Neemias, quantas famílias tinham? Agora, nessa etapa, os profetas, eles não estão nos introduzindo em verdades. Eles estão nos introduzindo em um viver. São as palavras que saem da boca deles que precisa restaurar o viver familiar, o viver de reuniões, o viver social. O Senhor está buscando famílias que estão dentro da sua agenda. Famílias que se opõem ao reino de Satanás. Famílias que não são uma com o reino de Satanás. Famílias que estão dispostas a causar prejuízo no reino de Satanás. O que está em jogo aqui é a nossa eternidade. E esses 2 profetas da eternidade sabem o que estão fazendo. Todas as suas missões na terra foram bem-sucedidas. Eles sabem como conduzir as coisas. Eles não estão apenas preparando um remanescente. Eles estão levando um remanescente, primeiro, a fazer a vontade de Deus na terra. Quando você abandona o pecado, o que você está fazendo? A vontade de Deus. Quando você deixa o evangelho da prosperidade, o evangelho falso, o outro evangelho, o que você está fazendo? A vontade de Deus. Quando você se submete àqueles que foram enviados por Deus, que são os personagens bíblicos, nós não precisamos nos preocupar porque eles são personagens bíblicos. Deus disse que eles viriam no final. Deus falou que iria enviá-los. Está na Bíblia. Nós temos muitos versículos que provam que Deus disse: eu vou enviá-los.
E eu vou enviá-los com poder para restaurar a segunda glória da casa. E essa glória é exatamente o poder para levar famílias a fazer a vontade de Deus na terra. Não são muitos. Quando nós somos restaurados por meio dessa palavra, o nosso viver é um viver santo. Nós já não queremos mais pecado. Nós já não queremos mais a vida pecaminosa. Nós já não conseguimos viver nas trevas. Nossa vida se tornou luz. O nosso testemunho é luz. Nós já não importamos porque aquilo que as pessoas falam. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos que Deus tenha essa alegria de dizer: eu sou o dono, eu sou o possuidor, eu sou o criador dos céus e da terra. João estava em um momento tão difícil. Achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. É por causa dessa palavra de Deus que a ilha de Pátimos se manifesta, que nós vamos passar por problemas de perseguições, por problemas de difamações, por problemas de calúnia. Nós temos que nos fortalecer nos sofrimentos, nós temos que nos fortalecer nas injúrias, nós temos que nos fortalecer nas perseguições. Os filhos de Deus que estão sendo preparados para a eternidade, eles estão sendo mortos hoje. Paulo disse: dia a dia morro. Porque em mim opera a morte, mas em vós opera a vida. Eu preciso estar disposto a morrer, a ser eliminado. O meu velho homem, o meu Joe, o meu ego precisa ser terminado nessa era. Quando eu parto para a vontade de Deus, eu vou ter que aceitar morrer. Eu não posso continuar preservando algumas coisas que eu gosto. Isso aqui Deus não toca, por favor. Isso aqui é o meu Isaac. Esse eu não te dou. Não, isso aqui não, por favor. Não funciona assim. Não funciona. Deus, ele abandonou aquele que tinha a primogenitura. Ele abandonou Esaú. E ele amou a Jacó. Poxa, mas Jacó era tão imperfeito. Era um suplantador. Jacó era um tição que estava no fogo. Como que o Senhor em Romanos diz: eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú? Esse é o tempo que o Senhor está fazendo coisas grandes. Todos que estão na terra, os pastores, os líderes, se eles se arrependerem, ainda há tempo para eles participarem da festa das bodas do Cordeiro. Se eles se submeterem a essa voz, hoje a palavra que eles trouxeram para nós, ainda tocando na parte de rebelião, na parte de pecados, na parte de pegar os filhos de Deus e torná-los um comércio, um negócio. Os filhos de Deus estão feridos, doentes, maltratados, e eles falaram que Deus vai pegar os rebeldes, aqueles que estão conduzindo poucas pessoas ou muitas pessoas para a perdição, aqueles que estão ultrapassando a linha vermelha, aqueles que se tornaram um com Satanás, um com a agenda de Satanás. E a agenda de Satanás é manter Jesus nos céus por mais tempo. Quanto mais tempo o Senhor permanece nos céus, mais tempo vai demorar o nosso arrebatamento. Então, muitos estão cooperando com essa agenda. Nós precisamos trazer o Senhor. Nosso viver é para trazer o Senhor para a terra. O Senhor precisa vir nos buscar. Se nós cooperarmos com a agenda de Deus, fazendo a vontade do Pai, se submetendo ao falar da era, ao verdadeiro falar profético, não falar de homens caídos.
O Senhor, nós estamos apressando a vinda do Senhor. Nós precisamos ser daqueles que apressam a vinda. E como eu posso apressar? Fazendo a vontade dele. Tolerância zero ao pecado. Ele precisa de uma noiva santa, que viva na realidade do reino dos céus hoje. Ele precisa de uma noiva justa. Ele precisa arrebatar essa noiva. Ele não pode levar um pedaço de carne para os céus. A carne não entra, ele não pode levar essa coisa para o céu. Ele não pode levar uma bruxa para o céu. Ele precisa de uma noiva gloriosa. Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Por isso, esse falar é tão específico. É um falar que nos destrói. É um falar que acaba com os nossos projetos na terra. Quando eu me submeto a essa palavra, eu estou dentro do reino dos céus. Eu tenho esperança de participar das bodas do Cordeiro. Isso é maravilhoso. A minha esposa já mostrou que o meu tempo está acabando. E eu vou finalizar com esse versículo. Mateus capítulo 8, por favor. Mateus 8. Oh, Senhor Jesus. Versículo 11. Mateus 8, 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Preste bem lá a palavra, reino dos céus. Aonde é que vai estar a mesa? O versículo 12, entretanto os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Oh, muito obrigado. Então o 11, digo-vos que muitos, sabe, irmãos, olha só, entretanto os herdeiros do reino serão lançados para fora. Por que essas pessoas não se submeteram? Por que não aceitaram ser preparados? Eles vão ficar para fora. Quando o arrebatamento acontece, o Espírito Santo é retirado, a terra se torna trevas. São trevas que por 7 anos vão governar a terra. Aí nós temos, serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quantos cristãos vão passar por isso? Eu não estou falando de poucos, são muitos. E eu quero pedir para você que está aqui conosco na sala, nas redes sociais, e aqueles que vão ver essa palavra, por favor, não brinque com o Senhor. Por favor, não brinque com a sua salvação. Eu estou rogando a você, tome muito cuidado. Não brinque. Deus, se eu cooperar, Ele vai trazer Jesus para arrebatar a igreja. Se eu não cooperar, Ele vai trazer igual. Ele não depende de mim. Se eu não estou cooperando, Ele vai levantar outro para fazer o que eu não quero. Você entende? Eu não sou o máximo. Eu não sou aquele, se não fosse eu, Deus não poderia fazer nada na minha cidade. Se não fosse eu, olha, o meu altar não existiria. Não existe isso entre nós. Deus, Ele não depende. Se eu decidir não ir, Ele vai levantar outro para ir. Se eu decidir não fazer, Ele vai levantar outro para fazer. Ele tem um número para ser arrebatado e eu preciso crer que eu estou envolvido nesse número. Hoje, para Deus não serve só ser cristão, mas serve fazer a vontade do Pai. Aqui tem uma mesa nos esperando. Essa mesa está no reino dos céus. Mas para entrar no reino dos céus, eu tenho que estar debaixo da nuvem. Eu tenho que estar debaixo da orientação. Por isso eu falo para vocês, líderes que estão me ouvindo.
ou que vão ouvir essa palavra, todos os pastores, os líderes, por favor, eu estou rogando a vocês, enquanto é tempo, se voltem agora. Se voltem. O profeta Elias está andando na terra. Por favor, se voltem. Ele é o prometido. Ele viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E nós precisamos ouvir os seus ensinamentos. Nós precisamos ser preparados pela palavra que sai da boca deles. Ninguém na terra tem o selo do Espírito para preparar a noiva. Somente eles têm a autoridade para preparar a noiva de Cristo. Por favor, veja, eles são os prometidos na Bíblia que viriam antes do arrebatamento para preparar a Virgem prudente. Não fique de fora, eu estou te rogando, por favor, não fique de fora. Não brinque com o reino dos céus. Ninguém vai entrar no reino dos céus, ninguém vai participar da mesa das bodas do Cordeiro se não estiver debaixo da nuvem. Não sou eu que determinei isso, não é o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional que determinou, é Deus que determinou. E Deus, ele trabalha de acordo com o seu plano eterno, com a sua vontade eterna, com o seu propósito eterno. Deus se move dentro do seu propósito. Aquilo que ele estabeleceu, ele vai levar adiante. Eu quero fazer uma oração. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, repita comigo essas palavras. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu estou profundamente arrependido por estar debaixo de todos os pecados, rebelião contra o teu trono. Senhor, eu não tinha visto que quando eu recebi o Senhor, eu entrei para dentro do reino de Deus. Eu sou um cristão. Pela fé eu recebi o Senhor, eu não paguei nenhum preço, foi o Senhor que foi à cruz, o Senhor que padeceu, o Senhor que morreu. Eu simplesmente criei e eu me batizei e eu entrei para o reino de Deus. Mas hoje eu vi, Senhor, que para entrar no reino dos céus eu preciso tomar a cruz, eu preciso viver uma vida de restrição, eu preciso estar encabeçado pelo profeta Elias, pela nuvem de Deus. Eu preciso receber o aperfeiçoamento, o treinamento para me entrar. Senhor, eu me arrependo de toda a rebelião, de todo o pecado, de toda a falta de santidade da minha vida. E eu te recebo como meu Senhor. Senhor, escreva o meu nome e me ajude eu viver uma vida santa, uma vida de submissão. Senhor, permita eu entrar e participar da ceia das bodas do Cordeiro. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Amém. E eu quero finalizar pedindo aos pastores, aos líderes, vocês que estão conosco nas redes sociais, por favor, nos procure. Na descrição desse vídeo, você vai ver todas as nossas páginas. Entre em contato conosco. Nós podemos ajudá-lo. Nós queremos ajudá-lo. Estamos aqui para sermos um. Obrigado, Reino Senhor. Amém. Nós já desligamos